Bem, vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos falar de mais notícias do Fluminense. Isso porque o pessoal do GE. Globo acabou de dar uma notícia que me chamou muito a atenção, que foi a possível não, né? Vamos tratar as coisas como elas são, né? A consulta do Fluminense pelo Firmino. O Fluminense consultou o atacante que tá de saída do Al-Ahly, o Al-Ahly da Arábia Saudita, né? Não é o Al-Ahly famosão lá do Egito, né? Multicampeão africano, é o Al-Ahly da Arábia Saudita. O Fluminense fez uma consulta, a matéria do Giba Pérez, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, fez uma consulta pelo Firmino, mas o jogador deseja seguir no Al-Ahly. Diz aqui que o atacante foi procurado não só pelo Fluminense, mas como por mais de um clube brasileiro, e deu a mesma negativa para todos eles. O salário astronômico do centroavante também torna o negócio praticamente inviável. O Fluminense, que já tinha tentado o Richarlison nessa janela, e todo mundo sabia que ouviria um não, tentou agora o Firmino, que todo mundo sabia que ouviria um não, e o Firmino falou não. Né? Isso porque o Firmino não, com a contratação do Galeno, né, que veio do Porto, brasileiro, nem fez tanto sucesso aqui no Brasil, o Galeno, né? Fez mais sucesso na Europa. A equipe do Al-Ahly não poderia inscrever mais estrangeiros, e aí optou por tirar o Roberto Firmino da sua lista para incluir o Galeno dessa temporada. E aí, com isso, o Roberto Firmino ficou, né? Todo mundo falou, opa, agora é a hora que ele vai querer sair lá da Arábia Saudita. A questão principal do salário astronômico é o seguinte, é que segundo o UOL, a estimativa é que o Firmino receba 22 milhões de euros por ano. Isso dá em torno de 1 milhão e pouco de euros por mês, 120 milhões de reais por ano, algo em torno de 10 milhões de reais por mês. E aí, o Firmino teria que largar isso, um contrato que ele tem ainda com a equipe saudita, para poder assinar um contrato que, venhamos e convenhamos, ele não ganharia 1/5 disso aqui no Fluminense. O Fluminense não pagaria 2 milhões de reais por mês ao Firmino. E eu acho que, inclusive, hoje o Firmino nem vale aqui no Brasil 2 milhões de reais. Lá na Europa ele vale mais do que isso. Mas porque lá os preços são mais inflacionados. Aqui, 2 milhões de reais tem que ser um cara que, assim, mas vai resolver um brasileirão pra você. O Firmino é um ótimo jogador, mas não tá nessa condição, hoje não é nem da seleção brasileira, não tá mais naquela condição do Firmino do Liverpool, né? Então, assim, eu isso tô jogando o valor lá pro alto, não sei se o Fluminense tem esse dinheiro todo. Então, a lógica do Firmino só fica um pouco daquela, tipo assim, vai lá, o contrato dele é até o meio do ano que vem. Se o Fluminense entra em contato com o Firmino agora e toma um não como tomou, vai ter gente falando, não era, o Fluminense só passa vergonha no mercado, pra que entrar em contato, etc. Por outro lado, se o Fluminense não entra em contato com o Firmino e deixa passar, vai ter gente falando, gente, por que não pelo menos não manda um WhatsApp pro cara pra trocar uma ideia ali só? E o que eu acho que chama a atenção de toda essa negociação é uma coisa muito simples, que é o seguinte, gente, na maioria das vezes as coisas acontecem. Às vezes a gente não fica sabendo. A consulta do Fluminense pelo Roberto Firmino não foi feita hoje e ela saiu. Às vezes essas consultas, essas questões acontecem e a gente só não ficou sabendo, porque nenhum repórter apurou, ou então porque de repente, enfim, quando você descobriu a situação já tinha passado muito tempo, então não tem por que publicar e tal. Então, assim, é óbvio que o Fluminense entra em contato com centenas de jogadores numa janela de transferências. E alguns ganham não. É óbvio que também em alguns casos é do interesse do clube que a negociação chame mais atenção, como foi o caso, por exemplo, do Richarlison. Ali era meio evidente de que o Fluminense tinha a intenção de que o Richarlison fosse o nome para enquanto o Fluminense estivesse contratando outros jogadores. Você chama atenção para outro lado e tal. E parece que o Fluminense está tentando coisas muito grandes. O fato é que a gente vai falar aqui agora do Otávio, vou gerar a pauta aqui, mas a gente ainda continua falando um pouquinho do Firmino. Isso porque, segundo o jornal O Tempo, que é lá de BH, é uma matéria do Pedro Faria, o Fluminense tem interesse no Otávio e eles colocam aqui, vejam o que sabemos. E aí o que eles sabem que a gente ainda não sabia? Tá? Do interesse a gente já sabia. Algumas coisas aqui sobre o Otávio perder espaço, o queridíssimo Guilherme Frossá, que acho que inclusive é colunista no jornal O Tempo, também já tinha falado aqui pra gente. De que o Fluminense sondou uma contratação por empréstimo, isso a gente não sabia, e o Galo negou, porque o Galo deseja vender, mas, apesar dos valores não serem divulgados, vender por um valor mais alto, né? Porque a gente sabe que o Galo não vai ficar jogando fora nenhum jogador assim. Até me enviaram um print, gente, não vou nem falar de quem foi aqui não, mas
Galera comparando o Otávio no Atlético Mineiro ao Terãs no Fluminense. Aí, pelo amor de Deus, né, gente? O Terãs não jogou um jogo decente no ano passado. O Otávio, em determinado momento do ano passado, se tornou um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. E aí falando, olha só como o Fluminense libera tranquilo o seu jogador, e enquanto o Atlético sabe negociar. É óbvio, gente. O Otávio tem alguém querendo ele. O Terãs ninguém queria, porque sabia que o preço não valia nada do que ele valia. Situações diferentes, né? E aí diz aqui que, esse é o parágrafo que mais chama a atenção. Outra possibilidade seria a inclusão de outros jogadores de negociação. O nome do atacante Kevin Serna apareceu como uma opção, já que ele é bem avaliado internamente no Atlético. Parêntese aqui, tá? Ele é bem avaliado no Atlético, principalmente por causa daquele Atlético Mineiro e Fluminense 2-0 lá no Mineirão, no meio do ano passado, que a gente ganha por 2-0 ali no finalzinho de agosto, se eu não me engano. Principalmente, acho que ali avaliaram positivamente o Kevin Serna, né? Fecha parênteses aqui. Só que diz que o staff do jogador não foi procurado. Até porque eu acredito que não há interesse no Atlético na contratação diretamente do Serna, né? Acho que a contratação era mais do tipo assim, o Fluminense, que é o Otávio, e o Atlético aceitaria o Serna como moeda de troca. O Serna chegou aqui por um pouco menos de 2 milhões de dólares. O Otávio, eu não sei exatamente qual seria o valor de mercado dele, mas o Serna já valorizou desde que chegou do Fluminense. É totalmente diferente, assim como eu falo, com um jogador, o que ele vale no Brasil, só dele pisar e jogar um jogo pelo Lyon, ele já vale mais. A mesma coisa em relação a Alianza Lima e Fluminense. O que ele vale no Alianza Lima, ele chegou aqui no Fluminense e fez 4, 5 gols, igual ele fez numa sequência de Campeonato Brasileiro, ele já vale mais, tá? O Serna já vale mais do que os quase 2 milhões de dólares que o Fluminense pagou por ele. Então, diz aqui que, segundo apurou a reportagem, o Serna não vem tendo os minutos que gostaria no Fluminense. Seu staff vê uma transferência com bons olhos. Essa parte eu confesso que eu não entendi, tá? O Serna hoje, ele não é titular absoluto, mas ele briga por posição com o Canóbio, com o John Arias, com um fenômeno que é o Riquelme Felipe vindo da base, e ainda teria, enfim, Paulo Baia, que tá, né, jogando, praticamente não joga, né, jogou só quando tava com a equipe mais genérica, o Laveira, que tá na seleção sub-20 ainda do seu país. Enfim, o Serna é a primeira opção em relação ao Keno, por exemplo. Então, confesso que não. Assim, das duas, uma, ou não procede essa informação que é do pessoal do Tempo, mas eu não tenho nenhuma apuração para poder desmentir isso daqui, ou então o pessoal do Serna tá tendo problema de óculos aí, para não ver quantos minutos ele vem tendo, inclusive até um pouco acima do que seria o padrão para a posição dele. Enfim, tá? Essas são as duas notícias da noite dessa terça-feira. Não esquece de deixar um like embaixo, se inscrever aqui no canal. Se você tá vendo o vídeo ainda nessa terça-feira, a partir das 9h30 a gente tá debatendo várias notícias, trocando aquela ideia marota lá no canal 20, jogando FIFA também, tá? Bonox FC, eu, Vitor Lessa, Cauã Tinoco e Fio, trocando uma ideia. Vai lá, participa, manda no chat, que a gente troca uma ideia também bastante sobre o Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu!